turma amada por Deus, pessoas que estão nos acompanhando aí nesse propósito. Te desejo uma boa tarde, uma boa noite, você que está assistindo aí o vídeo na parte da noite. Muito feliz por estarmos aqui mais um dia na presença do Senhor. Dia 58 do propósito, Êxodo, capítulo 8. O que é o nosso propósito? Para quem está chegando aí no grupo agora, o nosso propósito é simples. É ler um capítulo da Bíblia por dia, apenas um, nada mais que isso. Isso não vai tomar mais do que 5 minutos. Raramente você vai gastar mais do que isso para ler um capítulo da Bíblia por dia. E a ideia é que você leia com a sua família. Também orar todos os dias, colocar diante de Deus as nossas petições, e nós escolhemos um propósito pelo qual orar. Então você pode escolher algo que você deseja ver resolvido da sua vida, um motivo de oração, para que você coloque todos os dias diante do Senhor, um motivo, e também escolher um hábito para mudar, para tentar mudar durante o ano aí de 2024. Estamos juntos nesse propósito, conte conosco, permaneça no grupo, é muito importante. Está chegando, pessoal, um link, os nossos vídeos ficam no YouTube, então ele não enche o seu celular, não precisa ficar preocupado, porque as nossas mensagens não vão encher seu celular, porque chega apenas ali o link para você. Então você vai poder acessar, assistir os vídeos, pode interagir lá. Se você ainda não segue o grupo, aliás, não segue a nossa igreja lá no YouTube, passa a seguir, marca o sininho, para que você fique aí atento a tudo que acontecer. Então vamos lá, sem delongas, para o capítulo 8 de Êxodo. É um capítulo que vai mostrar como o homem pode ser duro de coração. Nós vemos aqui Faraó, a primeira praga aconteceu, era um juízo contra o rio Nilo, que os egípcios tinham ali como um deus. E na verdade Deus não está punindo o rio Nilo, tá bom? Transformando as suas águas em sangue. O que Deus está mostrando para os egípcios é que ele é senhor do rio Nilo. Ele é senhor de toda a criação. Inclusive, é interessante a gente pontuar que todas as pragas do Egito, elas vão estar ligadas a uma divindade adorada pelos egípcios. Os egípcios adoravam as divindades na forma da criatura. Portanto, quase todas as pragas vão remeter aí a um deus egípcio. Eles adoravam, por exemplo, uma deusa da fertilidade, que tinha uma cara de rã, e é exatamente a segunda praga que aparece aqui. Ela era, segundo eles, a responsável pela fertilidade. E Deus disse a Moisés: olha, chega para Faraó e diz, deixa o meu povo ir para que sirva. Se recusar, você vai castigá-lo com rãs em todos os seus territórios. E Deus não poupa detalhes, manda Moisés dizer para Faraó que o rio produziria em abundância, que elas subiriam e entrariam na casa, no quarto de dormir, sobre o leito. Aí eu fico imaginando alguns irmãos que eu conheço aqui da igreja, o tanto que tem medo desse bichinho, né? Da rã. Não pode ver a palavra que aparece aqui é bratáquio, né? Isso mesmo, batráquio, que poderia caber para qualquer tipo aí qualquer animal dessa espécie. No entanto, tudo indica que era uma rã específica que dava ali no rio Nilo. E eu fico imaginando qual seria a reação de algumas pessoas aqui, né, que tem pavor de ver esse bichinho. Só que lá a Bíblia faz questão de dizer que elas estariam em tudo, nos fornos, nas amassadeiras, e é realmente um animalzinho asqueroso, dá nojo, é gosmento, né, dependendo do tipo aí. E diz o versículo 5 que ele faria subir rã sobre toda a terra do Egito. Versículo 6 diz que elas cobriram toda a terra do Egito. Imagina você olhando o cenário e só vendo rã pulando para lá e para cá. Se tornou tão insuportável, né, aquela situação. Mesmo os magos ali, Janes e Jambres, eles fizeram nas suas ciências ocultas também surgirem rãs. Mas é interessante que a mágica deles devia ser para o contrário, eles deviam fazer desaparecer as rãs. Eles fizeram aparecer mais rãs. Ou seja,
Eles pioraram o problema, né? Mas isso servia para Faraó questionar se isso realmente vinha de Deus. Só que aí Moisés, com a sua sabedoria, e Arão, Faraó diz, olha, clame ao Senhor e eu vou deixar o povo ir. Eu deixarei o povo para que vocês façam sacrifícios ao Senhor. E aí Moisés, era a segunda praga, e ele diz, olha, quando é que eu hei de rogar, quando é que você quer que saia da sua casa e das casas oficiais? Para mostrar que aquilo não era uma coincidência. Então Moisés marca o momento. Elas seriam retiradas e ficariam somente no rio. Então, o Faraó disse amanhã, talvez para ganhar tempo, talvez para que Janes e Jambres encontrassem uma solução. Então, no outro dia, Deus faz com que as rãs morram. Engraçado é que Moisés falou que elas ficariam no rio, né? Mas como Deus já sabia da dureza do coração de Faraó, Deus naquele momento, naquele dia marcado, faz com que as rãs morram de súbito. E o que aconteceu é que os egípcios tiveram um trabalhão e o rio Nilo, que era adorado como uma divindade, produziu então, por causa do Deus que o controla, e podem ver que a rã, que era o símbolo também de uma deusa, o próprio Deus dominando sobre todas as coisas, sobre os símbolos, sobre as criações que os egípcios adoravam. E ficou um montão, aquele Nilo que era considerado o centro da vida do egípcio, ele exalou podridão, mau cheiro, carniça, né, como nós costumamos chamar. Ajuntaram montões, e a terra cheirou mal, tudo indica que para pôr fogo. E aqui nesse capítulo a gente vê a narrativa de mais duas pragas. A praga dos piolhos e a praga das moscas. A praga dos piolhos, o que me chama a atenção é que Arão, ele fere o pó da terra. Moisés diz a Arão e ele estende, fere o pó da terra e aquilo vira piolho. A palavra no hebraico dá para interpretar como piolho ou como um animalzinho que ferroa. Eu fico imaginando se ao invés de piolho fosse muriçoca. O quanto esse povo sofreu. Mas vamos pensar, porque piolho é uma coisa terrível. Se você já viu uma galinha chocando e quando ela começa ali da piolho, aquilo é uma coisa terrível, coça, mas coça para valer. E o piolho tomou conta de todos os animais da terra, de todas as pessoas, só que com um detalhe. Deus fez questão de agora mostrar a incapacidade e a limitação do poder de Satanás. Porque Janes e Jambres ali, aqueles mestres das ciências ocultas, não conseguiram reproduzir os piolhos e alertaram o Faraó, olha, esse é o dedo de Deus. O Faraó era para ter ouvido os seus magos, mas isso é para mostrar que alguém que está com o coração endurecido não ouve ninguém. E disseram a Faraó, esse é o dedo de Deus, porém o coração de Faraó se endureceu mesmo com os piolhos. A Bíblia não fala sobre a cessação dessa praga, a gente acredita que os piolhos então depois de um tempo morreram. Aí Deus falou, olha, o Faraó está meio que aliviado, mas não vamos dar descanso para ele não. Vai lá agora de manhã, que ele vai nadar, tomar o banho no rio. Era um ritual sagrado, né, dos egípcios, tomar banho naquele rio sagrado. Algumas religiões têm isso até hoje. E pela manhã você encontra com ele, apresenta-te a Faraó, ele vai estar saindo das águas e você vai dizer assim, deixa o meu povo ir para que me sirva. Do contrário, eu vou mandar enxames de mosca. Pessoal, essa é uma das pragas que mais me causa pavor. E você imagina enxames de mosca. E neste ponto aqui, na quarta praga, Deus faz uma distinção, porque ele diz assim, que ele faria distinção entre o seu povo e o povo do Egito, e isso seria um sinal. É a primeira vez na Bíblia que essa palavra é usada. Lá no Novo Testamento isso vai ser comum para referir-se àquilo que Jesus fazia, os milagres eram chamados de sinais, e os apóstolos também, que faziam milagres, recebiam também o nome, os seus milagres de sinais. Isso por quê, pessoal? Porque nenhum milagre
ele acontece à toa, nenhum sinal acontece, nenhum feito poderoso de Deus, miraculoso, acontece à toa. Acontece como um sinal, ou seja, aponta para um propósito, tem o objetivo de ensinar algo. E é assim, todas essas pragas, elas têm o objetivo de ensinar algo. E a praga das moscas chegou até o Egito, e assim o Senhor fez grande enxames de mosca, cobriram a terra, a casa dos oficiais, a casa do faraó. Imagino que as moscas não deixavam em paz. Imagino que é ter mosca entrando no seu ouvido, no seu olho, no seu nariz, na sua boca, em cima da sua comida e tudo. Quando a gente vai num lugar que tem esse tipo de mosquito, quando chove, ou se você já viajou para a região norte, que é uma região que também tem essa característica, é uma coisa que a gente não está habituado, sente muito incômodo. Então, o que acontece? Faraó manda chamar Moisés e diz: olha, ide, vai e oferecei sacrifício a Deus nessa terra. Então, Faraó fala: sacrifique a Deus aqui. Moisés fala: não é aqui não. Deus não quer que a gente sacrifique aqui. Porque se a gente sacrificar aqui, Moisés ele sabia da cultura dos egípcios. Os egípcios adoravam as criações, inclusive os animais, a vaca, etc. Se eles sacrificassem ali as ovelhas, eles seriam apedrejados. O próprio Moisés diz isso aqui, versículo 26, diz assim: se oferecermos tais sacrifícios perante seus olhos, não nos apedrejarão eles? Porque isso era abominação para os egípcios. Nós temos que ir caminho de 3 dias no deserto para que ofereçamos sacrifício ao Senhor nosso Deus, como ele disser. Então Faraó disse: eu vou deixar você ir, mas não vá muito longe não, e orai também por mim. E aí Moisés, ele diz: eis que eu saio da tua presença, você já mentiu lá nas rãs, no piolho você não falou nada, mas não me engane mais, Faraó, não deixando ir o povo para que ofereça o sacrifício. Faraó manda pedir para ele, orar por ele. Queridos irmãos, não é porque Faraó estava quebrantado ou reconhecendo o poder de Deus, não. É porque, como Augusto Nicodemos, reverendo Augusto Nicodemos gosta de dizer, só existe ateu quando o pitbull está preso, que quando o pitbull solta, é todo mundo clamando a Deus. Então, na hora do aperto, o descrente clama ao Senhor e pede. E Moisés faz essa oração e não ficou uma só mosca. Lá na terra de Gósen, onde tinha muitos animais, eu falei aqui da região norte, que é uma região que cria bastante gado. A terra de Gósen era cheia de animais, não tinha uma mosca, porque Deus fez diferenciação entre o seu povo e os egípcios. Mas ainda assim, termina o capítulo dizendo que o coração de Faraó se endureceu, mesmo diante dos sinais. E a gente está falando de uma coisa muito interessante. A gente falou ontem que Deus endurece o coração de Faraó, e aqui o texto diz que Faraó endurece seu coração. É porque Deus faz isso, irmãos, mas o homem não deixa de ser responsável pela dureza do seu coração. Aí você diz assim: mas isso não parece ser injusto? O próprio Deus endureceu o coração? Queridos irmãos, você tem que pensar que eu e você muitas vezes temos o coração duro. Olha o povo de Israel. Você está pensando Faraó, mas olha o povo hebreu. Quantos sinais eles viram? Nós vamos ver isso ao longo do livro de Êxodo. E quão duro foi o coração deles para com o Senhor. E mesmo assim o Senhor escolheu ter misericórdia desses homens de coração duro. Se não for o Senhor para amolecer o coração dessas pessoas, debaixo de muita disciplina, todos estariam perdidos. Agora Faraó livremente endurece seu coração contra o Senhor, porque ele pensava apenas em si, é alguém soberbo. Quando ele pede para orar é pura hipocrisia, porque senão ele teria deixado o povo de Deus sair. Mas o que eu quero deixar para você como mensagem é o seguinte: meu querido irmão, não tema os poderosos dessa época. Eles se manifestam, os ídolos são por demais, nós não sabemos nem pontuar, nem enumerar os deuses modernos dessa era. É o dinheiro, é o poder, é o prazer, é o sexo. E os homens estão correndo atrás disso, entrando na Babilônia mesmo, na grande Babilônia,
não, num estado de total oposição a Deus. E a palavra de Deus para mim e para você é que a gente saia do meio desse povo, não queira essas coisas, não amemos o mundo, nem as coisas que há no mundo. No entanto, tem muita gente temendo. Tem muita gente perguntando, o que há de ser de mim? O que há de ser de nós, né? Se nós não tivermos essas coisas? Eu quero dizer para você, meu irmão, não tema. Não tema, porque o Senhor há de destruir toda a altivez, todos esses falsos ídolos. O que Deus estava fazendo aqui não era contra rãs, não era contra rios, não era contra piolhos, não era contra moscas que Deus tinha uma causa. É contra os homens. A criação não tem culpa da dureza do coração humano. Os egípcios adoraram a essas criaturas no lugar do Criador. Lembra quando Deus prometeu para Abraão que daria para ele aquela terra? Porém, não daria agora porque a maldade dos amorreus ainda não havia enchido a medida. É assim que Deus faz. Deus é benigno, misericordioso, mas ele tem um limite ali onde ele vem para poder trazer os seus juízos. No Egito não foi diferente. Deus está castigando o Egito aqui por todas as suas maldades, porque Deus é justo. E você, aí, se Deus castigou Faraó de maneira exemplar, você fica pensando aí que Deus vai deixar muita gente sair impune? Não vai não, meu irmão. Não vai não. Senão a Bíblia é mentira. A Bíblia diz, aquilo que o homem semear, ele vai colher. Aguarde. Aquietai-vos. Se Deus pudesse falar algo para você, ele diria, está lá no livro, em um dos Salmos, né? Onde ele diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado na terra, sou exaltado entre os povos. O Senhor faz ouvir a sua voz, a Bíblia diz, e a terra se dissolve. Nós não devemos temer. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquele que derrota Faraó com um cajado está conosco, irmão. Pode ter certeza, nós veremos ainda muitos sinais, porque os sinais acompanham os que creem. Deus te abençoe, um grande beijo e até amanhã para meditarmos aqui em mais um capítulo da Bíblia.